Muito bem, vamos meditar na palavra do nosso Deus nesta noite. Abra sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aí? Abra em Romanos capítulo 8, dos versículos 26 a 30. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, do verso 26 ao 30. Este texto nós vamos meditar sobre o plano perfeito de Deus para a sua vida. E a palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Os estudiosos da Bíblia dizem que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é como a cordilheira do Himalaia. E o capítulo, ou melhor, como a cordilheira do Himalaia na revelação bíblica, uma comparação, uma analogia. E o capítulo 8 de Romanos é como se fosse o pico do Everest. Ele traz uma revelação maravilhosa de Deus, do seu caráter e da sua ação conosco. E o versículo 30 vai nos mostrar um esboço da história. Podemos dizer que é como Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, numa reunião no conselho da Trindade, conversando a respeito do plano eterno, perfeito, glorioso dele para tudo que ele criou. E esse texto nos mostra que o plano de Deus, ele jamais pode ser frustrado. Neste plano perfeito, Deus colocou o seu coração nele, o seu coração em nós. Antes de nós existirmos, Deus já havia preparado tudo para que pudesse honrar e glorificar o nome dele. Por isso, vamos meditar neste plano perfeito de Deus para as nossas vidas. O mesmo Deus, ele planejou tudo, desde a criação até a eternidade. Na verdade, ele planejou tudo na eternidade, antes de haver criado todas as coisas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós veremos que ele também irá concluir todas as coisas também. De tal maneira que em Cristo nós encontramos o propósito de todas as coisas. E em Cristo também nós já desfrutamos do seu reino e dos céus também de toda a eternidade. Mas tudo será completo, tudo será perfeito definitivamente, tudo chegará ao fim na sua segunda vinda, quando ele voltar à terra para levar os seus. Mas já ele nos garante a vitória que ele conquistou na cruz, ele já nos garante que nós estamos a caminho da eternidade. Então este texto vai nos mostrar, para nossa mente entender, os passos que Deus dará para nos conduzir à sua glória. Se talvez você perguntar, como é que Deus vai me conduzir à eternidade? Como é que Deus está me levando para o céu? Este texto nos apresenta alguns passos para nossa mente entender como é que Deus faz isto. E observe o versículo 26, nos diz o seguinte: da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. É interessante que se você é vencedor, não é porque você é forte, não é por causa da sua performance, não é porque você deu conta do recado. A palavra de Deus vai nos dizer, e o cristianismo mostra isso, e nessa questão vai divergir do conhecimento científico da humanidade, ou por exemplo, da psicologia na autoajuda, que vai dizer que nós nos tornamos gigantes, nós saímos do estado de dormência quando nós descobrimos quem nós somos, quando olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós nos levantamos. Mas a verdade é que quando nós olhamos para nós, o que nós iremos enxergar é uma natureza humana pecadora, é a natureza humana caída e imersa no pecado. Nós temos fraquezas, podemos dizer fraquezas físicas. Um dia as nossas pernas vão fraquejar, um dia as nossas
mãos não conseguirão fazer aquilo que é devido, os nossos olhos irão se escurecer, a nossa vida, nos anos que vão passando, nas décadas que vão passando, o nosso corpo ele vai se deteriorando, vai ficando cada vez mais fraco. Nós encontramos também fraquezas na nossa vida emocional. Quantos de nós passamos por sentimentos que esmagam o nosso coração, esmagam a nossa alma, nos enchemos de dúvidas? Quantas vezes choramos durante a nossa caminhada? Fraquezas morais, aquilo que nós gostaríamos de fazer ou prometemos para Deus, nem sempre nós cumprimos. Fraquezas espirituais, como diz a palavra do Senhor Deus, o mal que muitas vezes nós não queremos fazer, nós fazemos, e o bem que nós queremos fazer, muitas vezes nós não conseguimos. Mas apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas limitações, esse texto nos diz que Deus não nos escorraça da sua presença. Deus ele nos assiste. Diz o texto que o Espírito nos assiste, nos ampara. Nós vemos aqui então que Deus se solidariza conosco. Deus ele se solidariza. Nós encontramos a solidariedade de Deus para conosco, fracos, mas amparados por Ele. Mas o segundo passo que Deus nos dá, Ele vai nos apresentar a sua compaixão. Deus se compadece de nós. Observe o versículo final do versículo 26 e o versículo 27, que nos diz o seguinte: não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que maravilha! Nesse texto nós vemos a compaixão de Deus. Deus se compadece de nós, sabe como nós somos, por isso Ele nos assiste. Nós encontramos aqui tanto, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos dois intercessores. Jesus, tanto Jesus, podemos dizer que Ele é o intercessor legal, jurídico. 1 João capítulo 2, verso 1, fala que Ele é o nosso advogado, advogado justo, que intercede por nós. Toda a acusação passa primeiramente por Ele, porque Ele nos justificou. Diante do trono de Deus está o nosso Senhor Jesus, o advogado justo, fiel, que diz o texto de 1 João 2, tanto nos perdoa os pecados, como nos purifica de toda iniquidade também. Mas nós encontramos também o Espírito, é o intercessor existencial. Ele intercede por nós, em nós e através de nós também. Ele age em nossa vida e através de nós. Deus, Ele nos conduz através do seu Espírito. E como é que Ele intercede? De forma intensa, diz o texto que sobremaneira. Ele intercede por nós de forma maravilhosa, de forma intensa, de forma também a entendermos que a intercessão dele é agônica, é na alma. Diz o texto que com gemidos inexprimíveis, para mostrar que ele consegue entender o nosso mais profundo ser, a nossa alma, os nossos desejos, as nossas intenções. Ele entende tudo de nós, por isso ele é suficiente para interceder por nós, é eficaz também. Diz o versículo 27, terminando, fala que ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito, então Deus mostra toda a sua solidariedade conosco, mostra a sua compaixão conosco, mas Deus também age com sabedoria Ele nos conduz. Olha o verso 28, versículo 28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, Ele nos conduz em sabedoria. O texto começa: nós sabemos. Aqui é um termo matemático, um termo exato, um termo concreto. Eu tenho certeza, nós sabemos. Deus já se revelou para nós e nos mostrou isto. Nós sabemos. A verdade é que aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem são boas para nós. Não. Há muitas coisas ruins que nos acontecem. Paulo também não está dizendo que as coisas vão se encaixar por mera coincidência. Vai vivendo que tudo vai encaixar, tudo vai ser coincidência. Não existe isso. Nós não cremos em sorte, azar, coincidência. A verdade é que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ele diz o texto, de acordo com o seu propósito. Paulo também não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não.
Ele age para o bem, age de acordo com o seu propósito, daqueles que o amam, daqueles que têm um compromisso com Ele, daqueles que estão caminhando com Ele. O Senhor Deus nos conhece. A certa ocasião dizem, a história que perguntaram para a esposa de Albert Einstein, perguntaram para ela o seguinte: você entende, a complexa teoria da relatividade que o seu marido defende? Ela falou: não conheço, mas eu conheço muito bem o meu marido. Eu conheço muito bem o meu marido. Porque na nossa caminhada, na vida cristã, muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus, não compreendemos os seus métodos, muitas coisas nós não compreendemos, mas uma coisa com certeza nós podemos compreender, e Deus se dá a conhecer e mostra isso para nós, que é conhecer a Ele. Nós o conhecemos, Ele nos dá o privilégio de sermos íntimos dEle. Por isso que Deus nos conduz em sabedoria. Quando nós olhamos para a vida de Jó, por exemplo, nós vemos que Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a casa, os bens, perdeu a saúde. Jó perdeu muita coisa, uma vida realmente difícil, ou circunstâncias difíceis que ele viveu. E o texto de Jó, o livro de Jó, nos apresenta 34 vezes que Jó pergunta para Deus: por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que disso tudo? E nós não encontramos uma só resposta de Deus nesse sentido de responder o porquê de Jó. Nós encontramos silêncio. Mas quando nós estudamos o livro de Jó, nós encontramos 70 perguntas de Deus para Jó. E a principal pergunta que Deus faz é: onde você estava, Jó, quando eu fiz isto? Onde você estava, Jó, quando eu fiz aquilo? Onde você estava, Jó? Mostrando a limitação que Jó tinha. E no final do livro, Jó ele vai orar: agora eu sei que tudo podes, nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Deus muitas vezes ele não nos dá explicações, talvez do porquê nós estamos sofrendo, mas Ele nos conduz e nos dá sabedoria, Ele nos dá consolo e conduz a nossa vida. Quando nós olhamos para o livro de Jó, todos estavam errados. Diabo, que tentou mostrar que ninguém consegue amar a Deus no sofrimento, ele estava errado, porque porque Jó continuou amando ao Senhor Deus. Os amigos de Jó estavam errados quando tentaram culpá-lo de pecado, e eles estavam errados a respeito disso. O sofrimento deles não era por causa de um pecado de Jó. A sua mulher estava errada porque achou que ninguém poderia adorar a Deus em meio ao sofrimento, e Jó vai mostrar para ela como não adorar a Deus. Se Ele deu, Ele pode tirar, bendito seja o nome do Senhor. A verdade é que Jó também estava errado, porque ele achou que Deus estava o afligindo sem causa e sem motivo. Mas Deus, Ele se compromete conosco com a nossa restauração e nosso consolo, nem sempre com explicação. É por isso que Ele nos conduz em sabedoria. E o texto fala que as coisas contribuem para o bem. Que bem é este? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este bem aqui são as condições que Deus nos dá para nós mantermos a comunhão com Ele. É a capacidade que Ele nos dá para enfrentar os momentos difíceis. Principalmente é o privilégio que Ele nos dá de nós desfrutarmos da pessoa dEle e desfrutarmos dEle também. E o versículo 29 fala: para ser conforme a imagem do seu Filho. Deus, Ele age para o bem. Esse bem é ser conforme a imagem do seu Filho, é ter comunhão com Deus. Deus tem um propósito eterno para a sua vida. Ele tem um propósito eterno de esculpir a beleza de Deus em você, de tornar você a imagem de Jesus Cristo, moldar o seu caráter de acordo com aquilo que Ele deseja. E Ele quer te levar para a glória, te transformando a cada dia, para que você honre o Rei da Glória. Então nós olhamos para esse texto, encontramos a solidariedade de Deus, a compaixão de Deus, a sua condução com sabedoria da nossa vida, mas nós encontramos também um outro passo, um quarto: Deus nos chamou para a salvação, nos escolheu. Olha o versículo 30, acompanha aí: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Olha a primeira parte desse texto: e aos que predestinou também chamou.
Ele nos chama para a salvação, Ele nos escolheu para isso. Tinha que começar com Deus, tudo começou com Ele. Não adiantava e não tem como nós escolhermos a Ele. A palavra do nosso Deus diz que Ele que nos escolheu. Como, por exemplo, o tema da nossa campanha de missões, que fala, 1 João 4,19, que Ele nos amou primeiro. Por quê e para quê? Para que nós pudéssemos amá-lo, porque estávamos mortos espiritualmente, e Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Por isso que Ele nos chama para a salvação. E o próprio Jesus falou que as suas ovelhas ouvem a sua voz, as suas ovelhas ouvem e o seguem também. Quando nós sabemos quem Deus é, nós ouvimos a palavra dele e ouvimos também. O chamado de Deus é eficaz. Jesus fala em João capítulo 6 que ele diz, todo aquele que o Pai me der, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que o Pai me dá, vem a mim, e todo o que vem, eu não lançarei fora. Deus nos chama para Ele. Deus nos chama para Ele e para que nós caminhemos com Ele. Mas o quinto passo que nós encontramos aqui é que Ele nos justificou de todos os nossos pecados. Diz o versículo 30, Ele nos chamou, aos que chamou também justificou. Aqui está o coração da Bíblia, o coração do Evangelho. Eu não entendo, se nós não entendermos o que é justificação, fica difícil entender aquilo que Deus fez por mim, o que Jesus fez na cruz. Justificação é considerar justo, é tirar a culpa, podemos dizer que é um termo jurídico. A Bíblia mostra que todos nós pecamos, estamos afastados do nosso Deus, e para comparecer diante do tribunal dele, nós precisamos prestar contas a ele. No dia do grande juízo, nós iremos prestar contas de tudo. A nossa vida estará aberta diante dele, e diante dele estará toda a nossa vida, e nós seremos julgados pelas nossas palavras. A Bíblia nos diz que nós iremos ser julgados por todas as nossas palavras. Você lembra de tudo que você falou? Claro que não. Eu não lembro de tudo que eu falei, mas Deus tem registrado todas as nossas palavras, tudo. Alguma vez você já perdeu a paciência? Alguma vez você já explodiu? Algumas vezes já falou alguma coisa para uma pessoa e depois se arrependeu? Talvez algum destempero emocional, já xingou alguém? Talvez você nem lembra tudo que você passou na vida, desde a sua infância até agora. Mas a verdade é que um dia nós iremos prestar contas das nossas palavras, das nossas obras, aquilo que nós fizemos com o nosso corpo, aquilo que fizemos para as outras pessoas, aquilo que fizemos com aquilo que Deus nos deu. Nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós já fizemos. Iremos prestar contas inclusive da nossa omissão. Se a gente deveria fazer algo e não fez, nós iremos prestar contas disso. Por exemplo, Jesus falando lá em Mateus capítulo 25, verso 31 a 46, falando quando um dia todos estarão na presença dele, e então ele irá julgar aquelas pessoas que fizeram algo para ele e aquelas que não fizeram algo, e até aquelas que não fizeram. Ele vai dizer, usando como ilustração: quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram água. E perguntaram: mas quando, Jesus, nós deixamos de fazer isso? Ele fala: quando vocês tinham a oportunidade de fazer para alguém, tinha a oportunidade de exercer o seu compromisso, ou o zelo, ou o bem, e vocês não fizeram, se omitiram. A omissão, nós iremos prestar conta dela também. Seremos julgados pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos também. O tribunal do nosso Deus vai ser de foro íntimo, vai olhar o nosso coração, a nossa mente, as nossas intenções e motivações. E sabe qual é, talvez para você pode ser uma questão trágica, é que Deus exige perfeição para entrar no céu. Deus exige perfeição para entrar no céu. Só que você sabe, eu sei, nós não somos perfeitos, jamais. Você pode se esforçar ao máximo, nunca, não existe um ser humano que é perfeito, ninguém. Para entrar no céu, você não poderia e não deveria ter nenhum pecado. E quem nunca teve um pensamento pecaminoso, uma palavra, uma atitude, ou deixou de fazer algo, uma omissão? Todos para nós não temos chances nenhuma de sermos salvos. Nada do que eu faça, nada do que você faça pode nos dar garantia de entrar no céu. E a pergunta é: então, e agora? Quem pode?
A verdade é que somente uma pessoa pode fazer algo por mim, por você e pela humanidade. O que você não podia fazer, é impossível para você fazer, Jesus fez por nós. Isto que é justificação. Deus enviou o seu Filho a este mundo para mostrar como nós nos relacionamos com Ele, e para mostrar que o pecado quebrou esta comunhão, esse relacionamento, e aí então Ele, morrendo na cruz, Ele se tornou nosso substituto, substituiu o meu pecado, colocou sobre Ele todos os nossos pecados, e quando nós cremos nele, naquilo que Ele fez, que é para remissão, perdão, resgate da nossa vida, Ele nos concede perdão. E a vida que seria impossível para nós, Ele nos deu essa vida. Houve uma troca, uma substituição. Por isso que a palavra de Deus usa algumas palavras difíceis, como expiação, propiciação, que vai mostrar isto, que Ele se colocou em nosso lugar. Eu deveria pagar a minha dívida, você deveria pagar a sua dívida, mas Jesus pagou por nós, nos justificou, nos considera justos nele. E quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele enxerga o que Jesus fez por nós. Se você chegar diante de Deus e falar o seguinte: Deus, se eu merecer, faz isso por mim. Deus vai olhar para você e Ele vai dizer: você não merece nada, porque é pecador, mas por causa do meu Filho, eu te dei até o reino. E Paulo chega a dizer o seguinte: olha, se Deus Ele foi capaz de dar o seu Filho por nós, será que Ele não nos daria muito mais? É claro que sim. É isso que Jesus fez. Esse texto vai mostrar que Ele nos justificou, Ele pagou todo o preço pelo nosso pecado. E assim, justificação é mais do que perdão, é mais do que Ele perdoar as nossas vidas. Ele nos dá uma posição, uma identidade e o privilégio do seu reino. E João 1,12 fala que Ele nos deu o poder e o direito de nos tornarmos seus filhos. Romanos capítulo 8, um texto mais adiante vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, pelo fato ou por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Cristo não apenas pagou a minha dívida impagável, mas Ele também colocou na minha conta um depósito infinito. Eu tinha uma dívida eterna, infinita de pecado. Ele pagou toda essa dívida lá na cruz. E não apenas isto, Ele me deu o privilégio do seu reino, me transportou para o seu reino de amor e de luz também. E por último, o sexto passo que nós enxergamos aqui, ao olharmos para esse texto, nós vimos que Deus, Ele se solidariza conosco, Ele tem compaixão de nós, Ele nos conduz em sabedoria, Ele nos chamou para a vida com Ele, para a caminhada com Ele, justificou-nos de todos os nossos pecados, não apenas perdoou, mas nos deu o privilégio da sua presença e do seu reino. E o último passo que podemos destacar e olhar para esse texto é que Deus glorificou você e determinou te levar para a glória. Glorificou você e te determinou levar para a glória. Versículo 30 fala: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Ele glorificou. Deus, depois de tudo que Ele fez por você, Ele não poderia simplesmente terminar nisto. Deus, Ele vai mostrar que Ele nos glorificou. Depois do fato consumado, Ele nos deu o privilégio de sermos transformados segundo a imagem do seu Filho. E vai fazer isto para que possamos estar na eternidade, no céu, com Ele também. A palavra do nosso Deus vai nos ensinar que essa glorificação é que nós teremos o nosso corpo transformado. Você terá um corpo em glória, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Você terá um novo lar e você terá uma gloriosa herança na eternidade e no céu. Que maravilha! Este é o glorioso, maravilhoso plano de Deus para as nossas vidas. E aí nós ouviremos do Senhor um dia, aqueles que o amam, o seguem e têm um compromisso com Ele: vinde, benditos do meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Você vai para a glória,
você vai estar junto com o Senhor Deus. E Paulo termina esse majestoso assunto do plano de Deus para as nossas vidas, que alcançou um ponto culminante na revelação divina por meio de Jesus Cristo. E ele termina fazendo algumas perguntas no texto. A partir do verso 31 ele fala: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está agindo por nós, quem será contra nós? Quem poderá confundir o plano de Deus? Quem poderá impedir de Deus fazer aquilo que Ele determinou? Ninguém. Verso 32: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Não poupou o seu Filho, o entregou para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida. Como não crer quando Jesus diz para nós: eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Ele prossegue dizendo: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará dizer que aquilo que Deus fez por nós não é suficiente para nos dar vida e nos levar para a eternidade, para o céu? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem poderá destruir esse amor? Quem poderá impedir esse amor? Paulo, ele vai como que usando todo tipo de hipótese. Ele vai dizer: será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Este é o plano maravilhoso de Deus, o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E este plano, Deus quer que você desfrute dele. Primeiramente, você que ainda não segue a Cristo, que ainda não caminha com Ele. Você diz que o conhece, você diz que o ama, mas você não ouve a sua voz, você não o segue. É preciso ter um compromisso. Ou talvez você que ainda não tem a Cristo, a Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador. Você precisa reconhecer agora que você é um pecador, que você, por ser um pecador, está separado de Deus, longe de Deus, e que somente Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados, e o que Ele fez na cruz foi para perdoar os nossos pecados e nos justificar, como diz a palavra do Senhor. O que você precisa fazer é reconhecer que é um pecador, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, e então pedir perdão pelos seus pecados, confessar e pedir perdão, e pedir para que o Senhor Jesus guie você, lhe dê a vida eterna e coloque em você o seu Espírito para te guiar, porque Ele intercede por nós. Você que é crente, ou meu irmão em Cristo, você tem tudo isto em você na sua vida. Deus está conduzindo a sua vida, mas talvez você possa olhar para você e dizer: eu não estou vivendo tudo o que eu deveria viver, eu não estou conseguindo, eu estou bem distante, ou talvez eu não estou dando as mesmas passadas que Deus, eu estou fora de compasso, eu estou quase que saindo fora do caminho. É hora de você assumir um compromisso com o Senhor Deus. Aquilo que Ele fez foi por você, para que você possa ter vida e vida abundante também. Assuma agora o compromisso de ouvir o Senhor Jesus e segui-lo também, e ser por Ele guiado, e ser por Ele cuidado, e ser por Ele agraciado com a sua compaixão, e ser por Ele capacitado para que você viva a salvação que Ele lhe deu, e seja também santificado para que um dia você possa estar diante dEle, ao prestar conta a sua vida alegrará o seu coração, será honrada pelo Senhor Deus e pelo Senhor Jesus, e você será recompensado por isso. Vamos orar? Quero que você feche os seus olhos e ore neste momento e coloque a sua vida diante do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor pelo plano perfeito do Senhor para as nossas vidas.
O compromisso que eu quero agora, que nós queremos agora, é de seguir o Senhor, é desfrutar tudo que o Senhor fez por nós. Por isso, Santo Deus, nós oramos, eu oro, Senhor, para que olhe para a oração dessa pessoa que agora está entregando a sua vida a Ti, ou pedindo para que sejas o Senhor da sua vida, e recebendo a Ti como Salvador da sua vida. Conduza, ó Pai, pelo Teu Espírito, conduza em nome de Jesus. E também, ó Deus, por aquele que é Teu servo, é Teu filho e Tua filha, que quer assumir um compromisso maior com o Senhor. Que agora, Deus querido, o Senhor receba esta oração, que este compromisso que está fazendo com o Senhor, ou reacendendo este compromisso, refazendo este compromisso, que o Senhor o contemple e fortaleça e capacite para que possa honrar o Teu maravilhoso nome. Pai querido, nos conduz em Tua vontade, assim como o Senhor mostra que nos conduz, intercedendo por nós, nos auxiliando, nos capacitando. Nós aguardamos isto, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.